Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de março, estamos no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Vamos ler hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10, o Evangelho do domingo de Ramos. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Meu irmão, minha irmã, Jesus entra na cidade de Jerusalém. O que seria uma simples caravana de galileus peregrinando a Jerusalém para a celebração da Páscoa, se transformou em uma entrada alegre e festiva. Não é uma entrada triunfal, mas uma entrada reveladora. Ela revela quem é Jesus. Ele é o filho de Davi. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Ele é o rei Messias. Jesus é recebido como rei messiânico. E Jesus aceita essa aclamação, mas salienta no seu modo de agir e de se comportar que é um rei pacífico. Ele não se apresenta com um aparato militar. Não é acompanhado de cortesãos, não se cerca de serviçais. Ele vem montado num jumentinho, se apresenta desarmado e humilde. Ele não vem para conquistar pelas armas, mas deseja conquistar os corações. Nesse sentido, ele é rei, e é isso que a entrada em Jerusalém revela de Jesus. Os ramos que levamos para a celebração de hoje possam exprimir que nós fomos conquistados por Jesus. Hoje também nós entramos no mistério do Senhor crucificado, morto, sepultado, ressuscitado. Entrar no mistério do Senhor consiste em padecermos com Ele para com Ele ressuscitar. É passar da morte para a vida, do pecado para a graça, do homem velho para o homem novo em comunhão com Jesus Cristo. Vamos ouvir o relato da paixão e da morte de Jesus, não como simples recordação. Não se trata somente de um relato. Trata-se de entrar com Jesus nos eventos da sua morte, paixão, ressurreição. A liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor nos põe diante da alternativa. Hosana ao filho de Davi ou crucifica-o. São 2 evangelhos. No início da procissão de Ramos, o povo aclamou: Hosana ao filho de Davi. No relato da paixão, vemos a multidão pedir: crucifica-o. Cabe a nós escolhermos com que atitude nós queremos entrar na história da paixão de Cristo. Com a atitude do povo que aclamou Hosana, com o gesto do sirineu que se coloca ao lado de Jesus para ajudá-lo a carregar a cruz, com o pranto das mulheres que choram por Jesus, com a fé do centurião que bate no peito, com arrependimento do bom ladrão
com a fidelidade de Maria, que permanece ao pé da cruz, ou podemos entrar no mistério da paixão do Senhor com o gesto da traição de Judas, de Pedro, com a omissão de Pilatos, que lavou as mãos, com a curiosidade dos que olham tudo de longe, com o escárnio e a zombaria dos que torturam Jesus, com o insulto do malfeitor crucificado ao seu lado. Como você deseja entrar no mistério da paixão e da morte do Senhor? A paixão de Jesus não é um relato do passado. Jesus continua na prisão, continua atado à coluna, sendo torturado e ofendido. Está ainda sofrendo processo injusto, sendo preterido ao criminoso. Jesus continua no sepulcro lacrado por uma pesada pedra, porque naqueles que continuam sofrendo, Jesus continua sofrendo. Enquanto durar o sofrimento da humanidade, principalmente dos mais pobres, enquanto subsistir a dor e o pecado no mundo, Jesus está ainda misteriosamente no sepulcro, não ressuscitou ainda totalmente. Mais uma vez somos colocados diante da pergunta: como você vai entrar no mistério da paixão de Jesus, que continua sofrendo e morrendo nos sofredores deste mundo? Toda a nossa vida deve ser, em certo sentido, uma Semana Santa. Como vamos vivê-la? Possamos viver a grande Semana Santa da vida com Jesus e como tantos outros bons sirineus, como Maria, como o centurião romano, como o bom ladrão.